Você sabia que 80% dos líderes travam os crescimentos dos seus liderados sem perceber? Olá, eu sou Rafael Amaral, sou especialista em liderança e formação de gestores. Hoje eu vou te mostrar quais são os 3 maiores erros que os líderes cometem na sua gestão. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o terceiro erro é o mais perigoso e você não vê ninguém comentando sobre eles. Os 3 maiores erros dos líderes e gestores que travam o crescimento das equipes. Primeiro erro, microgerenciamento. O microgerenciamento nada mais é que um controle excessivo, uma super proteção, uma falta de confiança no liderado. Muitos líderes acham que a melhor forma de liderar alguém é com microgerenciamento. Porque ele quer ter o controle de tudo, muitas das vezes não confia no seu liderado e por isso que ele fica em cima, quer saber cada passo, cada relatório. Vamos ver aqui quais são as características do microgerenciamento. Primeira característica, supervisão constante. Sabe aquele supervisor que fica em cima daquele liderado, daquele funcionário que quer saber cada passo, quer saber, por exemplo, para onde vai, que hora vai, quer mandar um e-mail, manda com cópia para mim, quer falar com o cliente, o que você vai falar com esse cliente. Outra questão que acontece muito vai fazer uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, ele quer saber, quer revisar essa apresentação antes. Tem empresas que têm tanta vigilância que o vendedor tem no aplicativo lá no celular dele instalado, onde o supervisor sabe cada passo que ele dá. Aí você me pergunta, Rafael, mas o microgerenciamento não é útil em momento algum? Mas na verdade sim. Quando o seu liderado está começando uma tarefa nova, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, ele está começando a aprender a pilotar um avião, fica mais fácil de entender. Então lá o piloto tem que estar em cima, tem que ter um microgerenciamento para ver cada detalhe, cada passo que esse liderado vai dar. Aí, nesse caso, é importante o microgerenciamento. E é só no começo, depois que ele foi criando confiança, esse liderado foi criando confiança, aí sim pode ir deixando ele ter os seus erros, até mesmo para ele aprender com os erros, porque senão ficar em cima desse liderado o tempo todo, como que ele vai evoluir, como que ele vai conseguir performar se sempre tem alguém em cima. Vamos lá agora para o próximo ponto. Foco em processos e não no resultado. Você tem que pensar no processo sim, mas só que você tem que ter um foco no resultado. Os processos tem que ter no máximo 4 pontos ali para conseguir abranger o máximo de situações, né? Mas nesses 4 pontos, o qual caiba numa folha que a pessoa consiga ler, entender e praticar. Não é uma coisa grande, uma coisa extensa e muito focado em pequenas coisinhas, pequenos detalhes e não no resultado. Bora lá, próximo ponto. Centralização de decisão. Os líderes que usam microgerenciamento, eles gostam de decidir tudo. Como eu falei, vai mandar um e-mail para o cliente, manda com cópia para mim. Vai fazer um slide, deixa eu ver se está ficando correto. Vai conversar com o cliente, o que você vai conversar com ele primeiro? Aquela empresa que quer saber cada passo do funcionário, quanto tempo ele gasta para fazer isso, sabe, aquele tipo de empresa que quer saber detalhe de tudo. E o interessante é que não é só querer saber de detalhes, assim, de forma explícita, digamos assim. É aquelas empresas também que colocam a câmera em cada departamento, coloca a câmera em cada corredor, justamente para saber qual é o passo que esse colaborador está dando, o que ele está fazendo. Claro que esse câmera de segurança é importante assim, no ambiente de trabalho, mas aí tem que verificar até quando não está sendo microgerenciamento, entende? Vamos lá agora? Quais são as causas? Por que muitos líderes fazem esse tipo de microgerenciamento? Primeiro ponto, insegurança do gestor. Quando o gestor é novo na função, principalmente, ele tem medo de errar. Às vezes tem um supervisor em cima dele e ele tem medo de errar, medo de falhar. Então, por isso que ele quer ter esse controle, esse falso controle de tudo. Então, com essa insegurança, ele faz com que ele tenha essa atitude, querer saber cada passo que dá, cada tarefa que ele vai executar, com medo do líder, do liderado não acertar, não conseguir performar e ele poder corrigir
logo depois, né? Antes, ou até mesmo antes de acontecer. Só que isso tem problemas, né? Que vamos ver mais para frente o que acontece esse tipo de atitude. Próxima causa, falta de treinamento em liderança. Como eu falei, muitas das vezes, falta de treinamento em liderança. Muitos líderes, quando assumem essa nova função, ele não tem o conhecimento, não sabe como fazer, então por isso que eles têm esse tipo de atitude. Não sabe como liderar, não sabe quais são as técnicas, não sabe sobre os perfis comportamentais, não entende que tem que dar liberdade para o colaborador conseguir performar. Então essa falta de treinamento pode fazer com que ele use esse tipo de microgerenciamento para fazer sua gestão. Cultura organizacional controladora. Engraçado. Isso acontece naquelas empresas que querem saber cada passo, quer ter domínio de tudo. Automaticamente ele já tem esse tipo de liderança por microgerenciamento. O ruim desse tipo de empresa, assim, que às vezes ela não inova, ela não dá liberdade para o colaborador inovar, não dá para ele criar, para ele conseguir evoluir. E, consequentemente, os colaboradores que é gerido pelo microgerenciamento, eles acabam não tendo autorresponsabilidade, porque todo processo ele acha mais fácil colocar a culpa no outro do que, de fato, assumir a culpa pelo que aconteceu, pela falha ou até mesmo pelo acerto. Agora vamos para as consequências. Primeiro ponto, rotatividade alta. Se você tem uma liderança por microgerenciamento, provavelmente você vai ter uma cultura tóxica. Se você tem essa cultura tóxica, os seus colaboradores eles não vão querer ficar na sua empresa. Ainda mais hoje, em que os colaboradores escolhem para onde quer ir. Eu ouço muitas pessoas falar, mas só que está difícil de contratar, não está difícil de reter talento, mas você já olhou para dentro da sua empresa como você está liderando? Porque hoje os colaboradores escolhem que empresa trabalhar. Não é mais antigamente que as empresas escolhiam o colaborador. Então, essa rotatividade, essa alta rotatividade, pode ser um ambiente tóxico por causa desse microgerenciamento, querer saber cada parte do seu colaborador. E não vai nem ter espaço para pensar, para inovar, para expor a ideia deles, porque tudo vai depender, tudo vai vir do líder, tudo ele vai estar encostado no líder. Terceiro ponto, dependência excessiva do líder. Às vezes você, líder, está questionando, está reclamando que não tem tempo para nada, tudo eles procuram você. Provavelmente você está fazendo uma gestão microcontroladora e tudo depende de você. E o que seus liderados vão fazer? Vão acomodar. Eu costumo dizer que quando você tem essa gestão microcontroladora, digamos assim, você vai ter liderados como se fosse adolescente. Tudo ele vai perguntar se pode, sabe? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? O que você acha disso? E aí você vai falar, mas meus liderados não evoluem, meus liderados dependem de mim. Mas é você que está fazendo isso. É você que não está dando liberdade para eles evoluir, dando liberdade para eles crescerem. Vamos para o próximo ponto, bloqueio de inovação. Tá vendo? Se você decide tudo, se tudo passa por você, eles não têm liberdade, eles não têm vontade de querer evoluir, vontade de querer crescer, vontade de dar ideias, porque tudo vai barrar. Você vai falar, isso não é bom, teria que fazer assim. Por que não faz isso? Deixe os seus liderados criar, deixe os seus liderados evoluir, porque dessa forma você vai ver sua empresa evoluir, ver sua gestão, sua equipe evoluir, e você não vai ficar tanto preso no operacional. Com o tempo a empresa vai crescendo e você vai tendo que passar a delegar, contratar alguém que vai ter que decidir por você, e aí você ainda está pego naquele como era antes, e aí acaba você ainda quer decidir tudo, quer abraçar tudo. Então desaprenda dessa questão de microgerenciamento, dê mais autonomia para os seus colaboradores, você vai ver que a cultura e a performance da sua equipe vai mudar. Eu entendo que tem certas coisas que tem que ter um micro gerenciamento, um micro controle ali. Porém, você tem que se libertar disso e deixar sua equipe evoluir. Vamos lá agora para o ponto 2. Falta de feedback e reconhecimento. Isso é interessante.
Vamos lá agora para as causas. Por que que acontece essas faltas de feedbacks? Primeiro ponto, falta de tempo. Quantos líderes já não falou para mim, Rafael, eu não dou feedback para o meu colaborador porque eu não tenho tempo. Eu tenho coisas mais importantes para você para fazer. O interessante é que a falta de tempo não existe. O que existe de verdade é falta de prioridade. Um exemplo só. Imagine só você tá lá no seu WhatsApp e recebe uma mensagem lá falando, olha, você tá na agonia lá. Aí fala assim, me manda seu Pix agora que eu vou te depositar 20 mil reais na sua conta. Você vai parar tudo que você está fazendo para passar esse Pix, não é isso? Então, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Quando você entende que um feedback é importante para a evolução do seu colaborador e para o faturamento da sua empresa, você vai entender que você vai dar mais valor à questão de fazer um feedback, valorizar o seu colaborador, reconhecer ele. Vamos lá para a próxima causa? Gestores despreparados. Acontece muito. Essa questão de o gestor não ter conhecimento, não saber dar um feedback, não saber como abordar. Às vezes, o gestor nem sabe o que dar um feedback, não sabe se o colaborador está indo bom, se está indo ruim. E aí entra aquela questão, treinamento, capacitação do gestor para conseguir passar um feedback de forma mais assertiva. Terceiro ponto, medo de conflitos. Isso acontece muito quando o líder é novo na função, ou aqueles líderes que têm um perfil mais, a gente chama alto S, alto C, o qual eles não gostam de conflitar, não gostam de debater. Só que você que é líder, você tem que entender que na sua posição você tem que evoluir. Você tem que ter conversas difíceis. Se você quer performar a sua equipe, se você quer performar a sua empresa, você tem que saber lidar com esses conflitos. E tem técnicas para resolução de conflito, técnicas para comunicação assertiva. Basta você querer e você estudar, que você vai conseguir passar um feedback. E tem as técnicas de feedback também, que quando você passa um feedback usando as técnicas certas, você vai fazer com que esse colaborador, com que esse liderado entenda e receba como uma crítica construtiva e não só como uma encheção de saco ou uma reclamação leviana. Claro que esse feedback tem que ser sim uma ideia de uma crítica construtiva e não só para escorraçar ou brigar com alguém. Vamos lá agora? Quais são as consequências de você não fazer esse feedback e não fazer esse reconhecimento? Desmotivação. A sua equipe vai ficar desmotivada. Se você vê sua equipe desmotivada, sem interesse de trabalhar, provavelmente vai ser isso aí. Aí você me fala, mas nem todo mundo é motivado por dinheiro, nem todo mundo também é motivado por reconhecimento. E existem várias formas de motivação. Mas a desvalorização, a falta de reconhecimento é uma delas. Pode acontecer e, consequentemente, com a desmotivação, o colaborador sai, o colaborador não entrega, a sua empresa perde dinheiro. Vamos lá, próximo ponto. Baixa produtividade. Se a equipe não está motivada, se a equipe não está engajada, é óbvio que ela não vai produzir, é óbvio que ela não vai entregar. Quando a equipe está motivada, quando ela está engajada, o que acontece? Ela vê o problema, ela vê a situação, ela já levanta e vai agir, porque ela entende o propósito. Se ela estiver desmotivada, ela não vai engajar. Ela vai ver o problema lá e vai ser, depois outro resolve. Então, baixa produtividade. O próximo, engajamento reduzido. Tá vendo que tudo vai levando com que o colaborador baixe a energia e o resultado é qual? A saída do colaborador, a sua empresa deixa de faturar, os seus clientes sofrem lá na ponta porque o trabalho não é entregue com excelência. Aí você me fala, não, então eu vou colocar pressão, que muitos líderes devem estar pensando em agora, eu vou pressionar esse colaborador. Colaborador que não tem essa maturidade, ele vai espanar, não vai entregar só quando você está olhando, você virou as costas, ele para de entregar, até ele conseguir sair para uma outra empresa que pague o mesmo salário ou R$ 100 a mais. Então vamos lá para o próximo? Olha lá, rotatividade alta. Tudo que isso vai acontecendo vai levar a quê? Rotatividade. A tua equipe, a tua empresa vai perder muitos colaboradores. E qual é a consequência disso? Você vai ter que gastar com rescisão, você vai ter que gastar com contratação,
treinamento, aí você contrata a pessoa, essa pessoa não atende a expectativa, aí você tem que demitir ela, aí tem mais gasto, aí sem falar do tempo para esse colaborador, esse novo colaborador, aprender o processo. Então, não é mais fácil fazer com que esse colaborador performe, entregue, do que você ter que contratar um novo, até que ele entenda, até que ele aprenda. E com isso tudo vai ocasionar rotatividade. E é ruim até para o nome da sua empresa. Ah, ninguém para lá naquela empresa. Nenhum colaborador fica lá. Ah, mas também aquela cultura tóxica. Ah, mas também o gestor só pensa em números. Agora vamos para soluções. Cultura de feedback contínuo. Não tem jeito. Se você quer evoluir, se você quer performar sua equipe, você tem que adotar essa cultura de feedback. Eu entendo, eu sei que é difícil, eu sei que na correria do líder ali, do dia a dia, não tem tempo dele parar, avaliar o processo do colaborador, se ele está performando, se não está performando, onde que ele tem que melhorar, onde que ele tem que alinhar, mas é de extrema importância que faça esse feedback. Existem ferramentas que possam facilitar esse feedback seu, que possa ajudar e que possa fazer o seu colaborador evoluir. O feedback, tem muitas empresas que deixam para fazer o feedback só no final do ano, quando vai mandar o colaborador embora. Aí não resolve mais. Então você tem que fazer esse tipo de feedback a cada aí, no mínimo aí 30 dias, seria interessante para retraçar essa rota. Mas você sabe que ele tem potencial, então você conversa com ele, retraça a rota, ele vai saber para onde tem que ir, para onde que tem que ir. E é claro que feedbacks da forma certa. Não é só chegar lá e falar, olha, você está errando. Não, você tem que usar as ferramentas corretas de feedback, falar da forma correta. É o que eu digo, tudo pode ser dito, porém, depende de como que será dito. Por exemplo, ferramentas 360 graus. Para quem não sabe, é uma ferramenta de feedback muito fácil de fazer, porque não depende necessariamente de você, gestor, ir lá e fazer aquele feedback. Você tem vários modelos da 360, mas só que todo mundo avalia todo mundo. Por exemplo, dentro de um setor, tem os líderes, tem os colaboradores ali, e todo mundo me avalia, eu avalio todo mundo, eu avalio meu supervisor me avalia, e assim a gente consegue ter uma visão 360. E é um relatório que geralmente um sistema te entrega essa visão. Esse colaborador já pode pegar essa ferramenta e já ver qual é a percepção de toda a equipe, ou de fato toda a empresa está tendo do trabalho dele. E aí sim ele já conseguir ajustar. Não depende de só você, líder, ir lá, depender um tempo, verificar o que está acontecendo, anotar para depois passar esse feedback para ele. Então esse 360 já facilita muito a sua ideia. Celebração de pequenas vitórias. Isso é muito importante. Cada conquista que é feita, pequena conquista, é importante ser celebrada, é importante ser comemorada. Não esperar o seu colaborador fazer uma venda alta, por exemplo, equipe de venda, não esperar que o seu colaborador, equipe de produção, fazer uma produção tremenda para você celebrar, você comemorar. As pequenas coisas, comemore, celebre, porque isso vai fazer com que ele entregue mais, com que ele se sinta valorizado, com que ele se sinta motivado. É assim comigo, é assim com você, todos nós precisamos dessas pequenas conquistas, comemorar essas pequenas conquistas para conseguir evoluir. E agora, como eu falei, o terceiro ponto que muitas pessoas não falam, mas é de extrema importância para uma equipe evoluir, que é não desenvolver a equipe. Você vai lá, contrata uma pessoa e deixa ela lá. Ela vai ter que aprender com quem já está lá, muitas das vezes já com os vícios daquela pessoa, muitas das vezes faz uma coisa como foi feita por durante toda a vida da empresa. Você não investe em capacitação, em treinamento, em reconhecimento. Então esse terceiro ponto é o que muitas empresas fazem, muitos líderes fazem, e por isso muitas empresas fecham. Vamos lá, quais são as consequências? Primeira consequência, queda na qualidade. Hoje você sabe que tudo está mudando muito rápido, e cada vez a gente está exigindo mais um atendimento, um produto de qualidade. Se você não capacitar a sua equipe para as tendências novas, para as formas de atendimento, as formas de otimização de tempo, você vai perder a qualidade.
Isso é ponto. Se você não investir na sua equipe, a qualidade do seu produto, do seu processo, da sua empresa vai ser reduzida. Baixa produtividade. Por exemplo, hoje a gente tem muito inteligência artificial para muitos processos. Se a IA consegue otimizar, se ela consegue melhorar esse processo, por que não passar um treinamento de IA para eles? Qual que é essa IA que vai resolver no meu negócio? O que, que ela vai facilitar o processo? Então coloca um IA que vai te ajudar, você vai ver que a produtividade vai aumentar, os seus números vão aumentar. E, não, Rafael, não tem como, que é quase impossível, colocar um IA no meu processo. Treine eles, capacite eles a como atender melhor, por exemplo, a como eu fazia tal processo de tal forma. Agora tem alguém que ensina a fazer esse mesmo processo de forma mais ágil, de forma mais robusta, de forma com menos tempo e mais qualidade. Treinamento, desenvolvimento. Então invista em treinamento. E aí, segundo, desmotivação. Se você vê muitos pontos que a gente falou aqui, a gente viu muito desmotivação, a gente viu alta rotatividade, baixa produção. Com simplesmente 3 pontos, a gente consegue ver que às vezes a tua empresa aí não está evoluindo, você está vendo a equipe sair, não está vendo resultado. Pode ser um desses 3 pontos ou quiçá os 3 pontos. Desmotivação. E o pior, né, para a empresa que a gente sabe que tem conta para pagar, que tem folha, que tem fornecedor, prejuízo financeiro. O que você vê? Se toda empresa precisa de pagar conta, que a gente entende que tem folha para pagar, tem fornecedor para pagar, tem a empresa para se manter. E se você não tiver uma equipe engajada, no fim você vai ter prejuízo financeiro. Você vai gastar muito dinheiro com coisas que não precisava gastar, você vai perder dinheiro que não precisava de perder. E a gente sabe que o principal ferramenta de qualquer empresa é o capital humano. São pessoas. Se não tiver pessoas, é muito. Eu não conheço nenhuma empresa que funciona sem pessoas, porque seu cliente é pessoas, seus colaboradores são pessoas. Ah, mas eu tenho muitas máquinas, muitas tecnologia, mas tem que ter uma pessoa para operar isso. Então, se você não entende de pessoas, provavelmente você não entende de negócio. E você resolvendo toda essa parte de liderança com pessoas, de engajamento de pessoas, você tem certeza que seu faturamento vai aumentar, o seu lucro vai crescer, justamente porque você entendeu como lidar com a principal ferramenta da sua empresa, que é o capital humano. E quais são as soluções, Rafael? As soluções são, por exemplo, plano de desenvolvimento individual. Aí, você que é líder, você já entende que uma verdadeira liderança, ela tem que pensar no indivíduo. Claro que muitas pessoas vão pensar, eu sou o diretor da empresa, eu tenho que pensar lá na ponta, lá no último, lá. De forma direta, não. Mas você vai ter que ter os seus líderes abaixo, você vai ter que pensar, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Você está aqui, você tem mais 4 líderes aqui, você tem que pensar nesses 4 líderes. Esses líderes aqui, tem mais 5 pessoas para cada um deles. Ele tem que pensar nessas 5 pessoas. Então, a liderança, ela tem que ser pensada de forma individual. Por que de forma individual? Para você conseguir performar. Cada pessoa tem um anseio, tem uma vontade, tem um problema, tem uma necessidade. Você está falando então que eu tenho que me adaptar ao meu funcionário e não meu funcionário à minha empresa? Não é isso que eu estou falando. A empresa tem a cultura dela, a empresa tem os valores dela, a visão dela, mas tem o colaborador. Eu tenho que entender esse colaborador para me conseguir fazer ele performar. Treinamento, viu? De novo, treinamentos. Cada 3 pontos que a gente viu, todos eles falam de treinamento. O treinamento, por exemplo, quando você fala em treinamento, você tem que treinar hard skill, que é a capacidade técnica, a habilidade técnica, se for uma planilha de Excel, se for ser programador, se for atendimento, que seria a hard skill, e soft skill, que já é inteligência emocional, empatia, que muitas empresas acham que é só treinar a capacidade técnica que está resolvido. E não é assim. Você também tem que treinar a soft skill deles. E eu te digo mais,
Tem uma pesquisa, eu não me lembro o ano agora, que fala que as empresas são contratadas, que as empresas contratam pelas hard skills e demite pela soft skill. Quando vai contratar, ela, nossa, seu currículo é excepcional, faz tudo isso aqui, mas o cara não sabe trabalhar, o cara não tem empatia, o cara é grosso, o cara não tem a soft skill, não tem inteligência emocional desenvolvida. Então, treine, treine e treine. Essa seria a dica. Outra, metas de crescimento. Imagina você, que é líder, que é dono de empresa, chega numa empresa lá, funcionário. Ah, você vai entrar aqui ganhando um salário mínimo e você não tem como crescer, você não tem como evoluir. Você entra com 18 anos ganhando salário mínimo e se você ficar aqui 50 anos aqui, você ainda está ganhando um salário mínimo. Você acha que alguém vai querer ficar na tua empresa? Seja sincero. Então você tem que ter metas de crescimento. Eu não estou falando metas de crescimento, o qual você vai fazer com que ele ganhe mais do que você com o mês. Mas ele tem que entrar e saber, não, se eu dedicar, eu posso crescer com essa empresa, eu posso evoluir com essa empresa. Não seja metas de crescimento claras, metas de crescimento que façam os olhos desse colaborador brilhar. E de novo, feedback contínuo, tá vendo? São os pontos que no fim eles estão interligados. Tenha feedbacks contínuos dos seus colaboradores. A gente já explicou lá como você pode fazer esses feedbacks contínuos, ferramentas que podem te ajudar a ter esses feedbacks contínuos. E esse foi os 3 maiores erros dos líderes e gestores que travam o crescimento das equipes. Se você gostou, pessoal, deixa seu like, comente aqui se você concorda, se você não concorda também, eu sempre leio todos os comentários que tem. Se você quiser receber esse mapa mental aí, só coloca no comentário aí, gestão 5.0, que eu encaminho para vocês. Até mais, pessoal!